Bem-vindos ao canal Motor de Leitura. Meu nome é Luiz Ferreira e hoje vamos analisar a obra de Davi Lapoujades, La Alteração de los Mundos. Nada mais se trata de uma obra que avalia uma série de trabalhos de ficção científica do autor chamado Philip Dick. Bom, o que mais surpreende hoje para a gente ao tratar desse tema é que a gente vai verificar que também na literatura a realidade pode ser mais surpreendente do que a ficção. Bem, destacando novamente aqui essa edição, é uma edição da editora Cactus, de Buenos Aires, que logo logo vai estar chegando por aqui com uma tradução brasileira. É uma edição primorosa. E por que eu trouxe essa obra para vocês? Porque eu participei de uma oficina de escrita criativa e lá eu tive referência a uma obra do Davi Lapoujades, é um filósofo francês, e um dos seus trabalhos chama-se A Existência Mínima, foi esse que foi me apresentado na ocasião. E quando eu olhei esse livro na estante, logo me chamou a atenção, especialmente ao ler a contracapa, onde percebi imediatamente que o conteúdo seria muito interessante para a gente entender um pouco mais da realidade desse mundo conectado, desse mundo da internet que vivemos. Bom, então, a partir daqui do contato com essa obra, eu fiz a leitura, uma leitura atenciosa. Esse livro é daqueles livros que a gente guarda como referência e decididamente não quer e não pode deixar de lado, porque ele pode servir de orientação para uma série de avaliações de impactos que nós estamos vivenciando. E a obra é tão criativa, por ser uma obra de não ficção, e que é por isso que eu estou usando aqui o argumento de que o que Lapoujades nos traz nessa obra de não ficção transcende, porque concentra nesses seus estudos o que há de mais intrigante nas categorias da ficção científica do autor Philip Dick. E eu vou dar aqui, é claro, apenas algumas amostras para vocês e provocá-los a buscá-las. É ainda uma obra rara para a gente, mas é bom ter um pouco esse sentimento de que essa obra pode não estar acessível imediatamente. Então, vou trazer dois aspectos de dois primeiros capítulos. A obra tem construído uma introdução, uma apresentação que dá uma visão interessante, assim como a contracapa, que introduz bem o trabalho. E nos capítulos seguintes, no 1 e o 2, que eu vou tratar para vocês, o autor, no primeiro, trata da questão dos mundos, os diferentes mundos. A obra do Philip Dick é muito rica, porque ela traz, na ficção científica, essas possibilidades de vários mundos. Só que ele os trata não do ponto de vista apenas de uma materialidade, mas de uma localidade, mas a partir do psiquismo humano. E, segundo ele, praticamente os mundos são construídos para cada indivíduo, num ambiente que poderia ser dito de esquizofrenia ou paranoia, de tal sorte que muitas pessoas se veem presas nesses universos que são construídos pela sua própria psique. Então, o jogo que se constrói é um jogo de perfis que desenham a realidade, inclusive fazem com que surjam as próprias guerras em função desses psiquismos que são construídos a partir dos mundos individuais. O segundo capítulo já vai tratar de um tema assim desconcertante, porque quando a gente começa a ler, a gente fica provocado a viajar junto para as possibilidades e é praticamente que, assim como já nesse primeiro capítulo, como se constroem muitos mundos e pode se construir muitos universos a partir da psique e do psiquismo, digamos assim, às vezes doentio ou às vezes provocado por certas drogas, inclusive,
Nesse segundo capítulo, se vai tratar uma questão que é a perda do sentido de causalidade. Ou seja, como se pode passar a viver no mundo onde isso que para nós é tão caro, essa relação de causa e efeito, eu faço A que produz B, quando você passa a viver numa realidade onde essa percepção de causalidade se apaga, e o que explica as coisas seria uma anarquia do azar ou da sorte, o que faz com que há uma total desorientação para os seres que vivem nessas realidades. Portanto, perda de causalidade e mundos construídos de forma, por vezes, alterada de consciência, por vezes de doentias do psiquismo e também da paranoia, são amostras de por onde os escritos de ficção científica do Philip Dick caminham e que na obra do Lapojade aparecem didaticamente, vamos dizer assim, aglutinados, agrupados em forma de categorias que ao mesmo tempo nos trazem uma nítida percepção de que se borra essas fronteiras entre o real e o artificial. E assim, o que vai se desenvolvendo ao longo do livro é como nós vamos tendo a noção das consequências e das possibilidades que vão surgindo dessa quebra dessas fronteiras e o surgimento desse universo, dos novos universos possíveis, o que certamente aqui para os interesses das leituras possíveis que a gente poderá fazer aqui no nosso canal, trazem insights interessantíssimos para possibilidades da nossa relação, tanto em termos de percepção, quanto em termos de relato de experiências inovadoras para a gente própria construir novas narrações acerca do mundo. Era essa a contribuição que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Num futuro próximo, eu pretendo, logo que essa obra estiver disponível no nosso mercado e acessível a todos, a seguirmos o estudo do Davi Lapojades acerca da obra do Philip Dick e, acima de tudo, entender que, de fato, uma obra de não ficção como essa traz elementos tão espetaculares que surpreendem e vão além da própria obra da ficção científica cujos estudos a geraram. Obrigado pela atenção de todos e um grande abraço.